Boa noite. Hoje nós estamos aqui com Lincoln Seragini, que tem uma carreira longa e brilhante na área de design, na área de branding. Eu até vou pedir para ele se apresentar para falar um pouco mais das realizações dele, que são muitas. E hoje nós vamos falar de gestão de marcas, né? Nós vamos falar de gestão. Aí o próprio Seragini vai explicar melhor sobre esse tema, tá certo? Que é um tema tão importante para as empresas. Mas eu vou pedir então primeiro para o Seragini se apresentar. Oi, boa noite a todos. Sabe que a parte mais chata das minhas participações é ter que falar de mim mesmo, né? Mas, enfim, de toda maneira, sempre é um prazer. Primeiro, Arnaldo, é um prazer, né? Eu sei que você me conheceu numa daquelas antigas palestras, né? Uhum. E sabe que é uma das coisas que mais me dá alegria na vida é quando uma pessoa como você se reencontra comigo e diz: olha, eu assisti uma palestra sua há 15 anos atrás, nunca esqueci. E foi o nosso Legal. caso, né? Realmente. Porque uma das coisas que eu mais fiz na minha vida profissional foram palestras. Sabe que chega a quase 3.000. Esse Olha. ano eu estou comemorando, eu vou fazer 74 anos, 54 de Parabéns. carreira, conheço mais de 30 países. Então, realmente, além do projeto, né, que eu fiz também uma quantidade. Vocês verão que na minha carreira é tudo superlativo, é tudo muito, né? Tipo assim, 20.000 projetos, marcas importantes, 500, Olha aí. embalagem, 18.000, e assim vai, né? E eu não conto Fantástico. isso como vantagem, realmente é uma realização, porque a minha carreira é interessante em que sentido? Eu sou engenheiro químico, aí entrei no mundo do, do projeto da embalagem através da engenharia, aí descobri o design e comecei a identificar que não tinham escolas no Brasil do assunto e comecei, então, a escrever. Eu preparei o primeiro livro, né? E curioso que foi numa revista que publicou 10 edições sucessivas e formou-se um livro. Olha E aí. foi o primeiro, assim, livro que organizou as disciplinas e as atividades da embalagem. E aí Perfeito. segui. No ano de isso, eu comecei então minha carreira em 68. Depois, em 81, eu fundei, junto com a Young Rubicon, que é um grupo americano de comunicação, uma agência de design aqui no Brasil. Eu fiquei 10 anos lá. O primeiro nome era um nome internacional. 3 anos depois, aconteceu uma coisa também inédita na minha vida. Eles colocaram o meu nome na empresa. Imagina, nasceu a Seragini Young Rubicon. Eu, um jovem brasileiro, tinha 36 anos, acho, e de repente vi o meu nome numa companhia internacional. As pessoas ficavam até muito impressionadas. Mas o mais importante, independente disso, foi a experiência que eu adquiri. Eu, além de ter acesso a informações internacionais, comecei a fazer projetos pela América Latina, a ponto que, depois que eu saí da Young Rubicon, depois de 10 anos, abri uma filial da Seragini Design em Buenos Aires, na Argentina. Durou 16 anos. Então, a minha trajetória é sempre como empresário, né? Porque, no fundo, olha, eu não sou designer, isso choca muita gente. Eu sou um empresário do design. Uhum. Passaram lá na Seragini mais de 150 designers, imagine você. Fantástico. Acho que não teve outro lugar, assim, pelo menos no design gráfico e depois de produtos também, e arquitetos, né? Num lugar assim tão grande, né? Pelo menos naquela época no Brasil. Mas tudo bem. Então, com tudo isso, um dia eu descobri o branding. E foi no ano de 1998, eu me lembro bem. Eu recebi um brand book da Souza Cruz, que é uma companhia internacional, e fora do Brasil ela se chama British American Tobacco. E eu fiquei impressionado com aquele livro. Eu nunca tinha visto, porque nós brasileiros fazíamos o manual de identidade visual ou padronização da marca. A marca era estática. Quando eu vi aquele livro que a marca passeava, tinha histórias, eu falei, nossa, eu preciso aprender isso. E sabe que eu peguei essa trilha e comecei a estudar, dar aulas, né? Fazer conferências, a ponto que, em 2002, eu participei da fundação do primeiro curso de pós-graduação na América Latina, de branding.
No MBA de Branding, eu organizei e fui mesmo líder do curso, né? Não só no programa, convidei os professores, cheguei a dar aulas até para os professores, porque era muito novidade, não tinha uma sistematização ainda e não se tinha constituído um escopo de estudo que tivesse uma metodologia, porque o branding, que existe mais ou menos há 30 anos, ele foi sendo formado aos poucos, né? Porque antecedeu o branding, o marketing, que muita gente confunde, achando que o branding é um filho do marketing. Não é. O branding está acima do marketing. Por quê? O branding fala da totalidade da empresa, é a filosofia da empresa. A sua razão de ser, né? O seu propósito, os valores, a missão. E o branding trata mais da competição de mercado, que você vai definir não só o seu público-alvo, os concorrentes, o preço, a comunicação, a distribuição. Então, é muito mais uma atividade de você procurar comercializar com lucratividade, porque, para mim, a lógica do marketing é isso, você vencer no mercado com lucro, agregando valor. Só que o branding está acima do marketing. Isso, inclusive, é a primeira dúvida que muita gente tem, né? Mas, muito bem. Então, após isso, a Seragine, no ano desde 1998, eu comecei a praticar. Sabe que a minha empresa já implementou quase uma centena de programas de branding no Brasil? Olha aí. Como disse a você, é tudo muito, né? E com isso adquiri muita experiência em todo sentido. Você pode citar uma das empresas que você lembra rapidamente, assim, que seria um case de branding? Sim, inclusive como modelo, assim, como protótipo, eu vou apresentar hoje na minha apresentação, Perfeito. que vai ser a empresa IP, de produtos de Perfeito. limpeza. E eu mostro essa empresa porque, imagina, são produtos absolutamente comuns, imagina, lava-louças, sabão em barra, sabão em Detergente. pó, que não tem alma, são produtos sem vida. E como todas as empresas, no caso brasileiras, elas não têm formulação própria. Não tem um produto que eles inventaram. Então, imagina, um produto, pode-se dizer, commodity, e vocês verão o que aconteceu. O que é que o branding possibilitou transformar essa empresa numa potência? Porque agregou um significado. Porque, no final, vocês verão que a marca talvez o patrimônio mais importante que uma empresa tem para construir. E o que o branding fez? Antes, o marketing usava a marca como identificação de origem. O brand acrescentou um significado, porque o que é o brand? É uma gestão de marca criando valor para a marca, acrescentando valores simbólicos, emocionais, assim por diante, que o marketing e a publicidade não fazia, porque antes a publicidade era muito slogans, né? Trocadilhos de efeito, né? Assim, Brahma, todo mundo ama, uma cachaça como a 51, uma boa ideia, era muito frases vazias, né? Que elas pegavam por insistência e frequência de veiculação, mas não que ela tivesse um significado, porque o que o branding inovou foi isso, incorporou significado e a razão de ser e a essência das marcas, né? Aproveitando, eu até queria te fazer uma pergunta, porque tem muitos empresários, principalmente de empresas menores, que não têm a possibilidade de fazer o que as grandes empresas fazem, grandes mídias, etc., e que eles acabam se voltando para um marketing mais voltado à venda diretamente, né, com apelo de venda, e muitas vezes considera que o branding para eles seria uma perda de tempo, seria algo que não vai colaborar com a venda. Eu até argumento, quando percebo um caso desse, de que o processo de venda ele tem vários estágios, né? Ele tem etapas. E uma das etapas é você tomar conhecimento e passar a confiar, o que a marca muitas vezes vai fazer. Então, eu queria te perguntar qual é a sua visão, o que você poderia dizer para um empresário que tem essa visão de que o branding não vai ajudar a vender e ele está gastando dinheiro com algo cosmético. Olha, eu espero que após essa nossa rápida conferência aqui, quem estiver ouvindo possa entender o quanto o branding é essencial. E, inclusive, o seguinte, mesmo nas redes sociais, o branding antecede a venda. Em que sentido? Se a marca não é conhecida e as pessoas não agregam a ela um valor simbólico,
Você simplesmente está vendendo produto. E produto não tem valor. Ele é desprovido, né, do que se fala valor que o consumidor, no final, decide pagar até um preço maior. Inclusive, as redes sociais, as agências de marketing digital, elas sempre atuam em duas áreas, que eles chamam de branding e de performance. A performance é venda e medir resultado, as métricas que hoje predomina, né, o funil de vendas, etc. Mas se a marca não é conhecida e o consumidor não atribui o valor, realmente a empresa está perdendo. Realmente não há razão por que um empresário não busque valorizar a sua marca. Isso é o básico. Eu espero, na conferência, eu tenho exemplos assim mais claros que vão esclarecer isso. Da mesma forma, seguindo esse mesmo raciocínio, tem empresários que falam assim, empresário de uma empresa nova, uma marca não conhecida dele ainda, né? E ele fala, eu quero seguir a estratégia daquela marca que é super conhecida. Né? Não, quantas vezes eu fui procurar dizer, eu queria uma marca igual a Nike, assim, né? Que já nasce pronto, porque isso é outra coisa. Marca é construída, porque quando nasce um negócio, a marca é desconhecida. Quem inaugura um negócio está vendendo um produto ou um serviço. Primeiro, ele compra o produto ou serviço, começa a gostar e, ao mesmo tempo, se acostumar com ele, aprende a marca e depois a marca supera o produto, porque com o tempo, o que acontece? A gente compra um produto pelas suas qualidades, mas a marca pelos seus significados. A marca vale mais do que o produto, porque produto é copiável, marca não. Então, a maior proteção que uma empresa tem para o seu negócio é valorizar a sua própria marca, porque permite, inclusive, depois ela diversificar, lançar outros produtos, né? Outro... Quer concluir? Desculpa. Não, é isso aí, eu concluí já. Perfeito. Outro ponto, seguindo essa linha de raciocínio, que muitos empresários comentam, é a preocupação com o curto prazo. Eles têm compromissos, né, as contas, precisa gerar resultado no curto prazo. E o branding, assim como a construção de um novo negócio, ele é uma construção que leva um tempo, né? Você não tem um resultado instantâneo. E por isso, como ele fica focado no curto prazo, em gerar resultados rápidos, e na operação, ele acaba não dando atenção tanto para a estratégia, que envolve um trabalho analítico, um trabalho de direcionamento, quanto também ao branding, né? Mas eu entendo que ele poderia e deveria levar as duas coisas em paralelo, certo? Como é que você vê isso? Não, sempre, olha, ao mesmo tempo que leva tempo construir uma empresa, então, se tem alguma coisa mal gerenciada e a expectativa errada, é querer que o resultado ocorra num tempo menor do que seria o amadurecimento da empresa. Porque a marca precisa ser conhecida. Inclusive, é muito conhecido os estágios da marca. Você começa que a marca é desconhecida, depois ela tem que ser comprada a primeira vez, aí você repete a compra ou não, ela passa a ser, então, admirada, desejada e, no fim, você divulga e vira assim, um advogado da marca. Então, você constrói por estágios. E, ao mesmo tempo, a marca, quando você lança, que chama, inclusive, a evolução da marca, você vende inicialmente pelas qualidades do produto ou diferencial do serviço. Esse é o primeiro estágio, que chama a fase racional. Depois você entra na fase sensorial, onde a marca você tem que não só estimular os sentidos, os pontos de contato e viver experiências da marca. Depois, no terceiro estágio, e poucas marcas chegam aí, e a marca começa a ter valor quando você entra na fase emocional. A marca emocional, onde você coloca a marca no coração. É depois que a pessoa comprou, experimentou, passa a gostar. E o último estágio hoje é chamada a marca espiritual, onde você olha o consumidor não como um consumidor, e sim como um ser humano, que inclusive coincide com a visão atual dos negócios, dessa sigla nova, o ESG, né, que é o ambiente, o social e a governança, porque eu diria que a maior tendência e vai acelerar as empresas a adotarem essa filosofia, olhando para o consumidor, respeitando desde os seus funcionários e depois cuidar do meio ambiente do mundo, né? E o branding talvez é o melhor instrumento para isso, porque além de definir o conceito e o posicionamento que a empresa vai adotar, você pode desenvolver movimentos internos de disseminar a cultura da marca e depois comunicar isso em todos os níveis, para dentro e para fora da empresa, né? E o branding é esse processo. Então, o branding ele é indispensável desde o nascimento da empresa.
Perfeito. Antes da gente entrar na apresentação que você preparou, eu queria te pedir, né, para conceituar rapidamente o que é a governança de branding. Ok. Então, a novidade de hoje, tem sido nos últimos, assim, 5 ou 6 anos, o que aconteceu na minha carreira, depois de tanto projeto e tanta experiência, ao mesmo tempo, se você me perguntar qual, além do produto em si, de criar um produto atrativo, que as pessoas realmente se interessam e queiram comprar, qual é a providência mais importante que uma empresa precisa ter? É adotar o branding como filosofia, porque ela multiplica tudo. Só que só o branding também não resolve. E na minha vida prática, quando eu comecei, porque só uma informação, a empresa Seragini Young Home, que depois Seragini Design, ela durou 35 anos. E eu desativei, junto com os outros sócios, isso em 2016, e passei a atuar num novo negócio meu que chama Casa Seragini, que inclusive é o nome do armazém do meu pai que eu nasci, né? Uma homenagem a ele. E o que aconteceu? Eu adotei a definição de governança criativa de negócios. Eu diria que eu inventei isso no mundo. Então, tem a governança corporativa e eu inventei a criativa, porque eu participava dos conselhos das empresas e o que acontecia? Eles só falavam de segurança, de proteção, né, de compliance. E eu ficava intrigado. Eu falei, vocês só discutem problemas e definem o que não pode fazer. E o futuro? Quem é que cuida do futuro? E com isso me veio a ideia, e eu criei e estou praticando, de governança criativa, que cuida do futuro. Só que a governança do futuro, e eu aprendi isso, eu criei um método para dar suporte a ela que chama Future Maker, que eu foco em 5 fatores que qualquer negócio que você estudar, o quão bem você administra cada um dos 5, você terá um sucesso ou um fracasso, inclusive para startups. Porque você verá, e você conhece bem, o índice de fracasso de startups no Brasil é muito alto. Eu tenho estatísticas, às vezes varia, Sim, que no máximo só 3% dão certo. Imagina você, Arnaldo, 97% de todo o esforço de startups é perdido. verdade. E sabe que nos meus projetos eu tenho uma taxa de acerto de mais de 90%. Olha aí. Porque eu vou a fundo nos fatores lá para impedir, onde for possível, né? Porque, lógico, qualquer negócio novo tem incerteza, e essa preocupação das empresas de lançar logo, que eu sempre falo, olha, a pressa passa e a porcaria fica, né? E isso, o que eu tenho impedido de empresa de cometer erros por afobação e por falta de tranquilidade, porque é o seguinte, você não pode ter ponto fraco. Você não, apesar de que hoje os sistemas de Lean Startup que permite você pivotar, e se você erra, você corrige, a maioria delas não dá mais para corrigir o erro, porque quando você descobre no mercado que está errado, você já pode ser natimorto. Já você realmente comete erros que isso não tem conserto. Por isso que tem essa taxa de fracasso. E todo mundo fica com a ilusão de criar essas empresas bilionárias aí, né? Que todo mundo vai nas conferências e livro querendo, assim, quase que extrair daquele empresário bem-sucedido o segredo dele para fazer no seu negócio. Então, eu Verdade. vou mostrar o método Future Make. Então, a governança criativa é isso. É a visão do todo, o branding faz parte, mas só o branding também não coloca um negócio de pé. E o que eu vou mostrar é o modelo de como colocar de pé e que outros fatores, né? Por exemplo, sabe o que eu concluí depois de muitos anos? A maior explicação do sucesso ou fracasso de qualquer negócio, independente de qualquer técnica, é ter um líder forte. É a capacidade, competência e a persistência do líder, que não só tem uma visão criativa e de valor, mas que consiga motivar e formar equipes de sucesso. Isso, para mim, é a explicação do sucesso no fim. Muito bem, então Fantástico. podemos começar a Tá apresentação, bom. né? Eu vou compartilhar aqui a sua apresentação. Porque já tem gente ouvindo, Sim. porque como está sendo repetido, acho que pouca gente hoje está entrando, né? Não, sem problemas, porque a gente está gravando, né? E a gente vai divulgar bastante depois. Não, Então, eu muito estou. bem. Então, está aí a minha querida governança criativa, sabe que
essa palestra aqui eu fiz num evento internacional de branding. Então, eu adaptei um pouquinho o título dizendo Branding Governance, mas, na realidade, a governança criativa é mais do que o branding. Quer dizer, o que eu estou lançando e praticando é isso. Lógico que já tem muita empresa de branding no Brasil, né? E eu mesmo, quando comecei lá a formação, eu formei gerações desses novos líderes, e hoje em dia as pessoas aprendem pelo mundo afora. Então, é fenomenal o que está acontecendo de profissionais que realmente dominam o branding. E o que acontece? Olha, eu até em honra, em homenagem ao meu pai, a famosa Casa Serradini. Sabe que esse banco está no jardim da minha casa, né? Ah, que legal. É uma história, eu nem vou contar tantos detalhes, mas esse banco veio parar na minha casa, porque o prefeito da minha terra era meu amigo de infância e ele desmontou lá o jardim para trocar lá a decoração. E eu coincidiu que eu estava lá e eu perguntei, uai, cadê o banco do meu pai? Ele falou, está lá naquele monte ali. E estava tudo empilhado, quase quebrado. Então, eu restaurei o banco e trouxe para minha casa. Então, Que legal. é a maior alegria que eu tenho. Mas vamos em frente, então. E aí, olha, como eu tinha dito, na minha trajetória, então, eu comecei como engenheiro de embalagem, depois descobri o design, eu comecei na Colgate-Palmolive, depois fui para Nestlé, depois para uma empresa de embalagem no Brasil chamada Dixie Toga, depois a Johnson Johnson, e de lá que eu fui e fundei a Seragini Young Rúbrica, que me permitiu uma experiência muito grande. E eu mostro, sabe que quando eu sentei o primeiro dia lá na agência, junto com a Young Rúbrica, eu escrevi essa minha filosofia. Olha o que eu escrevi há mais de 40 anos atrás. Olha, inovação, em primeiro lugar. Só que eu entendia que a inovação era o seguinte: se você implementa, por exemplo, uma embalagem hoje, ela tem que durar muitos anos. Então, não adianta você ficar copiando embalagens existentes ou não ter nenhum elemento de destaque ou novidade. Aí, uma abordagem científica. Eu fui pioneiro, isso faz parte da minha biografia, que eu defendi o seguinte: talvez o artigo mais importante que eu escrevi sobre embalagem chama de o design científico da embalagem, que eu dizia que a embalagem não é uma expressão artística. Ela tem o compromisso de vender. De 4 a 9 segundos, a embalagem tem que vender um produto. E atrair o olho em 1/5 de segundo. Porque na prateleira, se você está caminhando, a embalagem não consegue atrair o seu olho, prender a atenção e gerar um impulso, perdeu a venda. Porque a gente só compra se pega a embalagem nas mãos. Ninguém fica passeando com o carrinho e pega e vai jogando dentro do carrinho. Ao contrário, você tem que decidir um por um. E quem é que faz isso? Inclusive, esse processo chama venda visual. O alvo da prateleira é o olho. E eu estudei esse mecanismo do que é que você faz para atrair o olho, o contraste das cores, a legibilidade. Depois, na sequência da venda, o que é que seduz e qual é o mecanismo de fechar a venda. Eu não vou ficar explicando muito detalhe, porque aí eu fujo do assunto. Okay. Mas eu criei um método que permitiu não só a Seragini, no caso, que fez mais de 20 mil projetos. Eu fui o rei do design da embalagem do Brasil e formei várias pessoas e criei esses fundamentos, né? Porque a maioria, as escolas não ensinam isso direito, porque toda embalagem, pensa bem, só tem 4 elementos. Você tem a forma, as cores, as letras e imagens. E a marca tem que ser grande, você tem que pôr uma fotografia. E como criar uma embalagem original de impacto? É muito difícil isso. E eu criei esse método, e o curioso é que eu não desenhava, eu treinava os designers com esses critérios. Lógico que eu usava as regras da estética, né? Sim. O equilíbrio, a proporção, as harmonias, né? Então, tem um segredo aí que os designers convencionais não sabem. Eles não sabem fazer embalagem que vende. E ao mesmo tempo, enfim, isso permitiu eu ir para o mundo inteiro, inclusive fora do Brasil. Na própria Young Rúbrica, eles adotaram os meus métodos, porque eu inventei uma teoria nova, né? Só um comentário hoje... em cima, só fazer um comentário em cima disso. Realmente, a questão do design. Tem alguns designers que procuram ter um resultado estético muito equilibrado, com muito apelo visual, mas que não obrigatoriamente ele tem um contraste adequado, um apelo visual para o público adequado, enfim. Ele não obrigatoriamente usa essas regras que você comentou para gerar venda. Às vezes é muito bonito, mas não vende, né? Sim, você admira e não compra. Exato.
e as embalagens que eu fiz, por isso que é um sucesso assim astronômico tudo que eu fiz, porque funcionava. Sabe que eu prometi isso para os meus clientes, que a primeira compra eu garantia. E eu conseguia, assim, em 90% dos casos. Na que falhava, eu corrigia. Porque é o Legal. seguinte, eu dominava como é que realmente atraía o olho e fechava a venda. Que E, pouca gente sabe fazer isso, porque uma coisa é a embalagem bonita, e quem julga e decide também vê a estética. Não tem a exato. menor noção da performance que uma embalagem tem que ter. Mas, enfim, isso eu continuo até hoje. Sabe que uma curiosidade? Desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, eu não dormi uma noite sequer sem ter uma embalagem para resolver. Eu Olha. tenho atualmente umas 15 para resolver aqui. O ano passado eu resolvi 105 embalagens só da empresa Castelo. Então eu sou realmente o maior embrulhão que existe por aí, viu? E um dos desafios, além da diferenciação, por outro lado, é ela ser identificada como sendo da categoria, né? Tá. Alô? Estava comentando que um dos desafios é o produto ser identificado na categoria que ele pertence. Por exemplo, se eu fizer uma embalagem de cerveja na cor azul, talvez não se perceba que é cerveja, né? Então, às vezes, a categoria tem algumas regras que eu preciso seguir. Por exemplo, um pó de café com a embalagem verde, será que vão entender que é um pó de café? Sim, e sabe que isso é um parâmetro universal. Lógico que a gente fala que a embalagem tem que falar a linguagem da categoria. Mas Uhum. isso depende do posicionamento que você escolhe. Por exemplo, é o seguinte, você tem 3 posicionamentos possíveis. Ou você fixa na marca, ou no produto, ou no consumidor. Por exemplo, você falou de uma cerveja azul. A cor da marca Antártica é azul. Uhum. Então, é um posicionamento de marca, não de produto. Porque Perfeito. antigamente, por exemplo, cerveja era tudo amarelo, dourado, branquinho com vermelho, né? A Heineken é verde, percebe? Então, a Aham. estratégia... Aí que começa a estratégia do seu produto e da sua marca. Tem Que razão. ênfase que você vai dar? Então, Perfeito. porque se todo mundo faz igualzinho, aí você não distingue. Sim. Não chama Então, atenção realmente, para a a sua embalagem. sabedoria é você eleger e ser coerente com o posicionamento da marca que você escolheu. Tá bem? Perfeito. Muito bem. E sabe, olha, eu também, além de tudo, eu fui muito assim visionário, né? Porque isso é uma característica minha. Isso que explica por que tão jovem eu fiz tanta coisa, porque eu gosto de estudar e, ao mesmo tempo, como eu me comunicava muito, eu influenciava muito nas comunidades. E na virada do século, essa revista é de 1999, estava virando 2000, eu estava fazendo uma conferência, e talvez foi a que eu mais fiz, que eu dizia que o bom design é bom negócio, né? E que já dizia que o design ia ser a próxima onda competitiva, que acabou acontecendo. Eu antecipei assim uma visão mundial, inclusive, né? Não que eu seja um gênio, mas eu estava observando que o design assumia uma liderança que veio através do design thinking. Uhum. Porque sabe o que aconteceu? O marketing perdeu terreno para o branding e para a inovação, e está perdendo para o digital. Os designers thinkers, os pensadores do design, ocuparam esse espaço vazio. Porque sabe que hoje os líderes, inclusive as grandes empresas, têm o Chief Design Officer, que é o conselheiro do rei. As maiores empresas do mundo têm nos designers, não o designer do projeto estético, porque o design evoluiu, né? Evoluiu do projeto para a inovação, agora tem o business design e está nascendo o humanity design, o design da humanidade. Olha que beleza. Então, o brand e o design são as duas ferramentas mais importantes de construção de valor, sem contar a criatividade que gera as ideias das empresas, né? Muito bem, vamos em frente. Olha, eu tenho orgulho. Sabe que em 2019 eu fui escolhido como embaixador da criatividade brasileira, né? Representante dos criativos brasileiros. Olha aí minha cara. Parabéns. As Nações Unidas, no dia 21 de abril, comemoram o Dia Mundial da Criatividade. E aconteceu isso comigo, foi uma honraria. E eu fiquei todo exibido. Imagina você ser considerado o criativo do país, né? E Fantástico. nós que somos criativos, isso foi assim, um presente, né? Mas tudo bem. E olha, eu fiz tanta marca. O Nescau, esse raio virou o símbolo mundial do Nescau. E é tanto, por isso que eu digo, olha, vocês verão alguns exemplos que eu vou mostrar o que é embalagem diferente e onde é que você cria valor. Muito bem, vamos em frente.
as principais marcas brasileiras passaram em minhas mãos. Vocês estão vendo o Lux aí meio cortado? Esse Lux, que naquela ocasião era o sabonete e marca mais vendidos da Unilever no mundo, eu desenhei essa embalagem em 4 horas. Imagina só. Isso vale contar para você ver como é o meu estilo, né? Eu nunca tive medo de aceitar desafios e resolver problemas difíceis. Olha, era uma quinta-feira, o diretor da Unilever me ligou, dizendo: Seragini, socorro, eu estou no meio de uma pesquisa que vai terminar no sábado, e você sabe que nós aqui no Brasil lideramos a questão aí de sabonete e estamos desenhando para a Argentina, para a Índia e para o Japão e para o Brasil. E está indo muito mal, e nós não podemos perder esse tempo que vai dar um problema grande. Falou: você poderia fazer uma embalagem para amanhã? Falei: sim, fala o que precisa aí. Eu falei: o que tem que fazer? Você tem que fazer um novo logotipo. Imagina, a logomarca da marca mais importante da Unilever no mundo. E tem que fazer uma embalagem que, apresentado na pesquisa, vai passar. E eu consegui. Olha só. Mas que os empresários que estão nos ouvindo não sigam esse exemplo, né? Não, mas olha, isso aí. Mas sabe que isso é uma lição? Os grandes sucessos da minha carreira foram rápidos. Essa história de ficar pesquisando, porque as grandes ideias, vocês verão uma lá na frente, que vai mostrar que a qualidade criativa, o ímpeto criativo não depende do tempo. Depende da faísca criativa e da motivação, e daquela vontade louca de resolver. E esse é um exemplo clássico, porque quem é que aceitaria, de sã consciência, eu próprio, se eles tivessem me convidado em condições normais, eu ia pedir uns 3 meses para resolver, fazer pesquisa, testar, mas foi assim, de bate-pronto e bum, né? E bacana, isso eu tenho orgulho. Ó, tá vendo essa lata vermelha da Antártica aí, Bock? Essa lata ganhou o prêmio da lata de cerveja mais linda do mundo. Eu tenho esse prêmio também, olha. Até isso aconteceu na minha vida. Mas não vou contar muito, não. Mas porque cada caso que eu faço tem uma diferença, né? Sim. Aí fiz o Todd, é muita coisa. Garoto, né? Estou vendo ali. Garoto, olha, não teve marca importante que não passou por mim. Que legal. E tanto olha, eu fiz a marca, trabalhei 15 anos, por exemplo, com a Perdigão, fiz a marca da Aurora, da Seara, fiz aí no Rio Grande do Sul várias marcas. Então, é o seguinte, não tinha para ninguém, porque ninguém sabia o que eu sabia. E eu, inclusive, fazia a fila. Eu, uma vez, recusei redesenhar o Homo. Você não faz ideia o rolo que deu. Olha. Porque o diretor falou: mas como você está rejeitando desenhar a marca mais importante brasileira? Eu falei: sim, eu tenho um contrato com um concorrente seu que eu não posso abrir mão. E, para mim, a ética é mais importante. Ele ficou inconformado e precisou fazer em outro lugar. Mas, para dizer o seguinte, não tinha ninguém. E até hoje, olha, quando é para resolver coisa grande, é comigo. Porque é para valer. E olha aqui umas marquinhas que eu fiz. Quando eu falo que eu fiz marcas importantes, o Pão de Açúcar, quando eu fiz essa marca aqui, ele faturava quase 9 bilhões, tá bom? Imagina você sentar na mesa com o Abílio Diniz e ele ter que resolver uma marca que é estética e é subjetivo e arrancar dele uma decisão. Precisa ser muito homem, viu? Além de design. Porque sabe qual é a moral da história? O grande problema da maioria dos casos, foi o meu caso, e eu descobri que era o meu maior talento, era vender a ideia. Porque o criador geralmente não é bom para vender a ideia. Ele fica nervoso, fica bravo se alguém critica ou não gosta, né? E como eu não sou eu o autor, olha, isso ajudou eu a vender as ideias. Porque eu levava o empresário, né, a entender a originalidade e o valor das ideias. E vocês verão aqui, eu tive a honra de fazer a marca do Ayrton Senna. Eu fiz o brand book da marca Ayrton Senna, que é a assinatura dele. Não o Senna Racing, que é outra coisa, né? Vamos em frente. Fantástico. E eu até mostro para vocês que é bem o conceito de o brand. O que o branding é? É isso aí, uma marca é uma bandeira. Em torno dela se unem pessoas que se identificam com o que essa bandeira simboliza, valores, crenças, um estilo de vida, uma visão de mundo. O próximo. E olha, a Seragini criou esse símbolo que virou o símbolo do Instituto Ayrton Senna. Foi o único símbolo que, depois do falecimento do Ayrton Senna, a família aceitou, que é esse capacete veloz. Olha que bonito isso. Então, olha, a Ayrton Senna Racing Collection é um mundo de desafios e superação. Incentiva as pessoas a superar seus limites
e oferece os estímulos para a liberação dos limites visíveis e aparentes, para que as pessoas localizem dentro de si a força, a ousadia, a audácia, a tranquilidade e a precisão necessárias à superação, à vitória e à conquista. Para dizer o seguinte, sem história, a marca não vale nada. Porque você tem a marca de produto, tem marca de empresa, tem marca de país e tem marca de celebridades. Percebe? O brand é muito complexo. E você cria um valor que o produto em si não aguenta. Por isso que quem não entender que só o produto não vai longe, é mais pobre, né? Está realmente perdendo. E é importante os empresários perceberem que não é só um exercício estético, é um exercício de gerar um significado, né? Não, e é o problema, porque hoje, como tem muito designer que aprendeu design para fazer web design, faz rapidinho, usa programas até de inteligência artificial hoje, que não sabe criar significado. Então, as marcas não têm conteúdo, são vazias. E aí todo mundo fala, faz a minha marquinha, que é um depreciativo. Exato. Que é bem o que essas pessoas merecem, ter marquinha na vida deles, né? Porque marca profissional tem que ser profundamente estudado, né? Mas eles vão tem que ter significado. E eu vou mostrar exemplos. Acho que se alguém tem dúvida, vai deixar de ter. Perfeito. E aí vem, olha, então, como eu expliquei, a governança criativa, até acrescentei uma palavra bonita, isso é o máximo. Imagina a governança criativa empreendedora. É tudo que uma empresa precisa. É desde a concepção da ideia, se o produto realmente é atrativo, vai resolver problemas, depois como dar vida e cara nele em todos os sentidos, se for, inclusive, se é um aplicativo, como é que isso funciona, que problema resolve, que nome que dá e como você comunica isso em todos os níveis. E, inclusive, a governança criativa nasceu para criar futuro, né? Porque toda empresa, porque você tem duas situações, tem empresas existentes, que já têm uma história e são as que mais existem. O que eu mais fiz na vida foi redesenho de marca. Só que quando nasce uma empresa nova, tem que nascer certo o próprio nome, o conceito, né? Porque o brand obriga você a definir claramente qual é a alma daquela marca, a essência dela, retratar isso. Eu, inclusive, chamo o retrato falado, né, da marca, que esse desenho tenha significado e depois comunicar isso em profundidade. Agora, eu vou, até para simplificar, eu escrevi algumas citações até para sintetizar o conceito. Então, é o seguinte, ó, prestem atenção, quem está ouvindo aí. As empresas, desde o seu nascimento, necessitam ser inovadoras, originais e dinâmicas e ter uma marca forte, que faz sentido, e você tem dúvida que faz diferença uma empresa ter marca forte ou não ter marca forte? Isso aí. Então, ter marca forte é essencial para qualquer negócio. Construir marca é construir futuro. Ok, e o próximo? A forma como a marca é percebida afeta o seu sucesso, não importando se você é uma startup, uma ONG ou empresa de produtos e serviços. Isso aí, marca forte. As marcas se tornaram a moeda global do sucesso empresarial. Sabe aí, ó, o valor patrimonial da marca costuma ser maior do que os ativos físicos da empresa. Isso é muito conhecido, né? Todas as grandes negociações, a marca vale mais. Inclusive, sabe que uma vez a Coca-Cola, o presidente fez uma pesquisa interna, depois no mercado, o seguinte, ele fez duas perguntas, falou, olha, vocês terão que escolher. De um lado tem a marca Coca-Cola e do outro todo o dinheiro da empresa, a fórmula, as fábricas, a distribuição. Qual que vocês preferem? Imagina o que ganhou. Não sei. A marca. A marca. Porque com a marca você constrói tudo de novo. Você podia até mudar a forma que ninguém ia ligar. Mas... Porque eu fiquei na dúvida, porque eu sei que a marca é o mais valioso, mas não sabia se as pessoas tinham essa percepção, né? Sim, imagina o debate que deu, mas eles concluíram o seguinte, o que adianta o dinheiro, as fábricas, a forma, se eu chamar com outro nome aquela forma? Sim. Porque sabem que o nome da marca influencia no subconsciente. Então, tem até o case da New Coke, né? Aquele case que a Pepsi fez muitos testes cegos comparando a Coca com a Pepsi ganhava, aí a Coca foi lá, mudou o sabor, chamou de New Coke, e foi um fracasso, né? Não, foi considerado o maior erro de marketing do século passado. Exato. E que, inclusive, no popular, dizem que foi a maior cagada de marketing do século passado, foi essa daí, porque eles não entenderam que não se tratava do sabor, e sim da
da autenticidade, da origem, da originalidade, né? Mas muito bem, mas então, continuando aqui, ó, nada mais tem o poder de alavancar os negócios do que a marca, né? E uma marca forte se destaca em um mercado saturado, isso é outra coisa. Lógico que startups, empresas novas, que não tem comparação, porque é muito raro você hoje em dia, e é o grande desafio da humanidade, como é que cria coisa nova, inédita? É muito difícil. São raríssimos os casos. Geralmente, o que mais tem no mundo é imitação de produto, de serviço. Você lança uma ideia e a maioria vai repetindo, né? Vai copiando. Muito bem, o próximo. Verdade. Os negócios só são fortes se suas marcas forem fortes. Essa é a frase, assim, de matadora. Porque não é possível ter negócio ou empresa forte sem marca forte. Porque é muito simples. Pergunta para o empresário se ele quer ter uma marca fraca no negócio dele. Pergunta. Lógico que não. Só que essa marca tem que ser construída desde o momento zero. Aliás, antecede o lançamento da empresa, porque já definir a marca, o conceito, o nome, o desenho, o posicionamento, a mensagem que você passa, isso passa, somado ao produto em si, agregar um valor que só o produto não sustenta. Isso é tão óbvio, né? Tá bem. Vamos em frente. Essa eu acho que você não tinha comentado. Ok. No final, então, isso é para encerrar. Faz toda a diferença ter ou não ter marca forte, é o que eu estou dizendo. Né? E quem não se conscientizar disso está perdendo. E fora isso, lógico, sabe que você vai poder disponibilizar essa apresentação para o público, né? Para eu não precisar ficar explicando cada detalhe. Mas para dizer o seguinte, construir marca é um processo, não é assim automático. E leva tempo. Quando você lança um produto, ele tem que ser conhecido, distribuído, vendido, aí a pessoa experimenta, repete a compra ou não, e vai disseminando. E o produto, por si só, ele não tem fôlego e força de ir longe. Mesmo considerando que hoje você usa geralmente as redes sociais e as mídias digitais, você tem que, simultaneamente, as métricas de venda, mas você não vai conseguir medir venda se a marca é desconhecida, ou se ela não atrai porque ela tem uma ideia original e atrativa. Isso é tão óbvio, né? Então, isso aí, ó, quem acha que só vender ajuda a construir empresa, não, demora mais e é fraco. Ok, o próximo. Bom, aí tem, eu estou dando os passos, como é que você constrói, né? Principalmente as marcas de empresas existentes ou depois marca nova. Mas, enfim, fica aí para as pessoas estudarem e detalharem mais. Ok. Então, olha, voltando, por que nasceu, então, a governança criativa? Olha, sabe que você não faz ideia o que acontece comigo. Quando um empresário me procura, eu tranco o projeto. Eu vou a fundo em cada ponto. Eu já recomendei fechar a fábrica, tirar produto de linha, modificar e expandir, exportar, associar com outras pessoas, porque não deve ir para a rua enquanto você não tem os fundamentos, aqueles pontos que você consegue prever. Porque tem algumas incertezas que você vai descobrir no mercado se o consumidor experimentou. Hoje, o processo do Lean Startup permite o MVP, que, né, o Minimal Viable Product, que você testa antes, tal. Mas isso, às vezes, falha, porque se não falhasse, não teria tanto fracasso. Mostra o próximo, quer ver? Sim. Ó, só 3% de startup dá certo. O MVP não salva. Porque se salvasse, não teria esse número, concorda? Uma coisa óbvia. E o maior erro, também já li sobre isso, costuma ser lançar um produto ou serviço que o público não quer. É um produto que está na cabeça do empresário, do empreendedor, mas que não obrigatoriamente foi validada suficientemente com o público. Tá, eu conheço várias estatísticas e essa geralmente é a mais importante. Porque o que é que precisa para medir? Não só resolver um problema, que todo mundo fala, qual é a sua dor, né? Essa história do design sim, fala qual é a sua dor, né? Parece que o cara está lá chorando. E como resolver isso, mas é o quão a ideia é atrativa e as pessoas gostam dela, o desejo de comprar, experimentar e depois repetir, porque não adianta vender só a primeira vez. O grande desafio de qualquer empresa, porque sempre tem a primeira vez, né? Mas a continuidade é o maior desafio. Muito bem, vamos em frente. E como diminuir a taxa de fracasso, né, dos novos negócios? Aí que vem esse meu método que chama Future Maker, e agora você mostra, é uma constelação, olha que bonito, vocês vão ver agora. Ó.
o Future Maker são 5 tópicos. Olha. Então, eu entro a fundo na estratégia do negócio, que é a ideia do negócio em si, o modelo de negócio, ver qual vai ser o portfólio, inclusive futuro, estuda concorrência, enfim, você esgota mais a fundo, porque é o ponto de partida. Depois tem a gestão da marca. O segundo ponto, depois de definir o que vender, é como nomear e expressar através de simbologias, agregando um valor que só a marca pensada e profissional consegue. Depois você tem que ter já uma gestão de inovação, porque aquela ideia inicial ela já nasce obsoleta, já vai ser copiada, então você tem que estar continuamente buscando novas ideias. Hoje, lógico, para você lançar um produto, até porque ninguém tem recurso, você precisa fazer o marketing digital e usar as redes sociais, inclusive ativação de vendas, mas o ponto é o seguinte, olha, faça os dois sempre, você precisa comunicar os valores da marca, emocionar as pessoas, né, porque no fundo é isso, e depois acelerar as vendas, mas também tem técnicas que você vai investindo aos poucos, você vai vendo as métricas, você vai corrigindo, não é uma coisa automática. Por isso que, depois da ideia em si, e você tem que testar antes essas ideias para ver se ela é realmente atrativa, aí você mata o mal pela raiz, que é a minha teoria, né? O Future Maker, ele obriga você não ir para frente se você tem um ponto fraco. Não adianta dizer, eu acho que vai dar, não tem que achar nada, aqui é para valer. E se eu entro no projeto, eu negocio isso. Eu só vou continuar, porque eu não gosto de participar de fracasso, eu tenho um horror, assim. Eu não quero mudar a minha estatística, né? E eu tenho, olha, sabe que muitos empresários acabam me agradecendo por impedir dele cometer erros e prejuízos. Porque o entusiasmo, às vezes, esse afã de achar que inclusive, a maioria acha que o mundo é burro, né? Que não entende a ideia dele, né? É interessante isso. E precisa de alguém que consiga demonstrar isso antes. E, finalmente, olha, onde é que você completa o Future Maker? Eu vou fazer uma afirmativa que os grandes líderes afirmam hoje, que uma empresa não vende um produto ou um serviço, ele vende uma experiência. E essa questão das experiências da marca, eu já falo isso há uns 15 anos, a maioria das empresas não planejam e não desenvolvem as conexões, as interações, e fazer com que um consumidor, apesar que hoje tem cocriação, tem a inovação aberta, várias técnicas que o consumidor entra, inclusive ajuda a criar ideias, etc. Mas isso não é tudo. Inclusive, o Steve Jobs tem uma frase famosa que o consumidor não sabe o que quer. Eu já participei de muitas empresas que investiram milhões perguntando para o consumidor o que ele queria. Nunca vi alguém acertar. O consumidor não sabe o que é mesmo. Ele só reage em função do que ele recebe. O que você precisa é avaliar se aquela ideia, de fato, ela tem valor. E sabe, hoje em dia, inclusive eu tenho usado já há uns 5 ou 6 anos, e já tinha usado um pouco antes de outra maneira, eu uso a neurociência. Porque o que acontece? As técnicas tradicionais de pesquisa são muito superficiais e as pessoas mentem, não expressam um verdadeiro sentimento. E a neurociência, ela mede não só o impacto e a atração visual, como as emoções. E hoje, projetos importantes, e eu tenho conseguido, o empresário, porque é interessante, para isso o empresário não hesita. Eu falei, não, se é para garantir meu negócio, eu falei, você está investindo, é como se fosse uma apólice de seguro. Você vai comprar um seguro para não errar. E sabe que, geralmente, a gente descobre coisas que estão no subconsciente das pessoas que elas não conseguem expressar verbalmente. Então, a minha recomendação é a seguinte, é garantido. Lógico, apesar disso, ninguém garante, porque o próprio marketing, que já existe há 70 anos, né? Porque o marketing foi concebido pelo Peter Drucker em 1950, mais ou menos. E até hoje a maioria não aplica o marketing. Imagina o branding que tem 30 anos. Então, está no meio do caminho, quer dizer, a maioria não entende e não consegue aplicar, né? Então, é isso. Mas o que eu quero dizer é que é possível, sim, você criar mais garantias de sucesso e não entrar com tanta incerteza. Perfeito. Porque o que eu defendo é que é possível planejar o sucesso. Olha que bonito, né? Não planejar o fracasso, porque a maioria planeja o fracasso. Eu vou correr para fracassar rápido. Aí corre e fracassa. Eu dou risada, viu? Que a maioria faz. Isso, eu errei. Falei, tá bom. É que não parou para pensar antes
tem uma expressão que diz: não entra na água sem pôr o pé para ver a temperatura, né? E nunca coloca os dois pés da água, viu? Você tem que pôr um primeiro, tá bom. Mas então, sabe que a base de tudo, isso é uma coisa importante as pessoas entenderem. O próprio Sebrae, quando eu mostrei isso para eles, eles gostaram muito. Toda fonte de riqueza vem de ideias. Qualquer negócio, qualquer problema que você tenha, a ideia é que vai gerar a solução. E de onde vêm as ideias? Olha, a coisa mais... Talvez, assim, a maior riqueza que uma pessoa tem é a sua capacidade criativa. Ou, em outras palavras, a criatividade, que é uma bênção de Deus. O ser humano nasce, assim, vem de fábrica. Ele tem a capacidade de criar. E criar ideia, inclusive, vocês já devem ter ouvido muito isso, criar ideias é grátis. É só começar a pensar e você resolve. Então, o que acontece? A criatividade gera ideias. A inovação que todo mundo fala, ela não gera ideia e nem implementa a ideia. E olha como eu distingo uma coisa da outra. O que o processo de inovação faz? Ele seleciona, elabora, ele faz estudos de mercado, investimento, risco, mas é com a visão empreendedora que você implementa e, como eu defino, você ganha dinheiro com a ideia através do empreendedorismo. A inovação é uma fase intermediária e muita gente confunde inovação com empreendedorismo e com criatividade, porque muita gente inovadora não é empreendedor. Ao contrário, é o que mais existe. Os gênios criativos que acham que vão revolucionar o mundo, eles não têm a malícia, não têm o tino comercial, não gostam de correr risco, porque isso é o outro lado. Chega um ponto, por mais cuidado, e eu mesmo defendo muito isso, chega uma hora que você tem que correr risco e conseguir conviver bem com isso. Por isso que não é uma ciência exata tudo que eu falo. Claro. Mas a minha tese é o seguinte: prevenir onde é possível e, ao mesmo tempo, ser ousado. Tá bem? Vamos em frente. E o que eu listei assim como fatores críticos de sucesso? Como já falei, é um líder. O sucesso de um empreendimento e esses grandes negócios que existem teve atrás um líder corajoso, capaz e que mobilizou as equipes. Tem gente mais grosseiro não. O Steve Jobs, muita gente diz que ele era um grosseiro com os funcionários. Como o Elon Musk agora está se revelando também quase assim um carrasco, né? E essas pessoas geniosas, etc., só trabalha com elas quem acredita na loucura deles, né? E tem que tolerar esse mau humor e a grosseria das pessoas. Mas é o líder forte que faz negócio dar certo. Depois, equipe forte, porque o líder sozinho não adianta, ele tem que entrar em campo com um time para jogar. Sim. Depois, o seguinte, olha aqui, é Future Leader, tem um modelo na governança, tem o Future Leader, o Future Team e o Future Intelligence, que é o seguinte, é uma curadoria, porque hoje todo o conhecimento disponível, tudo que você imaginar, desde assim, os processos de inovação, design thinking, o exponencial, as técnicas ágeis, e vão continuar nascendo outras, estão disponíveis para qualquer um. A questão é qual usar e como selecionar o adequado para o negócio. Ver os estudos de tendência, etc. E depois de tudo isso, você realmente concentra e concebe o produto, fazendo todas aquelas verificações e avaliações que eu falei antes. E, naturalmente, a transformação digital é importante, hoje ninguém se discute, inclusive com a pandemia isso ficou evidente. E criar produto ou serviço irresistível, esse é o segredo, e ter a governança. Porque outro conselho que eu dou, isso está ficando claro, os grandes investidores, os venture capitals aí da vida, eles estão recomendando que você já nasça com, não uma governança, formar um conselho de consultores, mas ter aconselhamento, mentoria, porque aquele empresário que não tem noção, às vezes, ele só tem a ideia e fica afobado, precisa de alguém para acalmar e fazer a estratégia do negócio. Então, esses fatores, para mim, é que definem o sucesso ou aumenta a probabilidade de sucesso dos negócios novos, principalmente startups, tá bem? Sobre o produto, serviço irresistível, o que você orienta para o empresário chegar nesse produto ou serviço irresistível? Bom, é quando você materializa, você tem que fazer protótipos.
quer do serviço em si, do mecanismo de funcionamento, dos softwares, etc., como produto físico. Porque as pessoas precisam pegar o produto, ter acesso, sentir. E se é um produto funcional, você tem que... Porque não adianta você não completar a avaliação antes. E aí, lógico que você tem coisas evidentes que não precisa da neurociência, e eu vou dizer para você que a maioria dos projetos que eu fiz na minha história não teve nem pesquisa, não vou dizer nem neurociência, mas hoje em dia, quando eu vejo um risco grande, eu estou fazendo um projeto de 120 milhões de reais, que não foi difícil vender para o empresário investir lá 300 mil num projeto de neurociência. Eu falei, puxa, isso é nada, porque eu estou protegendo um negócio maior. E tenho tantos outros casos menores, mas, como disse, é aquele seguro, a pólice de seguro. Né? Tá bem, o próximo. Sim. Então, o que é governança criativa? Primeiro, a própria palavra governança é governar o todo, é a visão de conjunto, né? Porque o Future Maker, você, ao mesmo tempo que tem aqueles fatores isolados, que entra no segundo, a Gestalt, o todo é mais do que a soma das partes. Você precisa integrar e multiplicar a sinergia de todos os fatores. A identificação, fatores críticos de sucesso e uso intensivo de criatividade, porque a criatividade é a chave para resolver não só a ideia original, mas depois todas as outras, todos os desafios, as estratégias, os problemas. Você está condenado a usar a criatividade o resto da vida. Aliás, lá, precisa entender isso. Você nasce com a geração de ideias, testa e implementa. Né? No ecossistema de startups, é muito comum o pessoal falar, que é uma frase que eu concordo, a frase é: não se apaixone pelo produto, se apaixone pelo problema. Porque eu interpreto aqui que se o empresário e a equipe dele usarem a criatividade procurando ter diferentes soluções ou melhorar soluções para resolver o problema do público ou os problemas do público, aí sim ele vai ter sucesso. Agora, se ele se apaixona com o produto, pelo produto que ele já tem e o trabalho dele é simplesmente colocar isso no mercado, ele não avança na busca de soluções para o público. Né? Perfeito, concordo plenamente, porque o segredo é esse. Lógico que depois de identificado o problema, qual que é a melhor solução? Claro. Porque eu, inclusive, sou professor de criatividade e de processos criativos. A maior parte do tempo deveria ser dedicada a definir bem o problema, porque depois que você definiu bem o problema, qual é a próxima pergunta? Como resolve o problema? Perfeito. Aí você vai se dedicar a resolver o problema, né? E a criatividade, às vezes, é mais difícil definir o problema do que encontrar a solução. Isso eu posso dizer a você. Perfeito. Para ter boas respostas, você tem que antes ter boas perguntas, né? É isso aí. E pouca gente não tem o hábito de concentrar nisso, né? Muito bem, o próximo. Perfeito. Aí vem, olha, eu também não vou detalhar, são aqueles tópicos, né? Definição do negócio, modelo, e assim vai. Vamos em frente. Tá. O branding que tem, enfim, todo negócio começa você definir qual é o meu negócio, em que área eu vou atuar, que produto eu vou vender, etc. Depois, qual é o propósito, porque hoje em dia você não pode ter uma empresa sem ter claro qual é a razão de ser, inclusive com essa visão social, ambiental. Não vai ter futuro para ninguém que não cuide disso. E mesma coisa, você tem que ter visão, valores. A marca em si tem que ter não só uma ideia, uma essência, né, que a gente também chama de alma, o espírito da marca. E isso que pouca gente que não tem sensibilidade não percebe. A marca não é só um nome ou um logotipo. Ele tem que ter significado e remeter assim, a uma ideia profunda, né, que vai na alma, porque é através disso que você vai sensibilizar as pessoas e fazer com que ela identifique, memorize e passe a gostar da marca, e não do produto em si, porque produto você pode trocar. Isso aí. Eu percebo que existe muitas vezes uma dificuldade de entender como é profundo, né? Todos esses pontos, como são profundos, como eles geram uma conexão com o público e como sem isso a empresa fica com uma marca fraca, vazia, né? Isso aí. E essa questão espero do que essa conferência ajude, pelo menos, a despertar nas pessoas o interesse. E outra coisa, precisa de profissional, não é para curioso ou amador. Sim. Não é essa geração dos designers, web designers, que vão resolver uma questão como essa. Porque precisa ter muito conhecimento e sensibilidade de perceber o que é único, exclusivo daquela empresa. Às vezes é a ideia
e a personalidade do fundador. Você tem que ir atrás disso. Qual é o sonho do fundador? Né? Sem contar a própria ideia do produto em si. Né? Perfeito. Muito bem. O próximo. A inovação, mesma coisa. Qualquer técnica que existe, desde assim, começa... Você tem que ter uma estratégia de inovação. O design thinking, o business design, que eu vi que hoje faz parte desse kit básico de qualquer estrutura. O empreendedorismo e as startups. Porque sabe que o startups é um fenômeno recente, de certa forma. Porque antes só falava novos negócios, novos produtos, né? Verdade. Que era, inclusive, o Sebrae concentrava nisso. O próprio Sebrae percebeu isso e hoje lidera e apoia profundamente o empreendedorismo, né? Que virou uma palavra consagrada, e tem, apesar que muito maior do que o empreendedorismo, é o intraempreendedorismo, que é introduzir a mentalidade da inovação dentro das empresas que existem, que é uma parte mais difícil. Mas é a questão até de sobrevivência, e muita gente não fala disso, fala mais do empreendedorismo, que é mais charmoso, e startups que fracassam a maioria, né? Porque... E eu sinto que tem uma falha na educação também, apesar de que está mudando, mas na maioria das vezes a gente não aprende sobre empreendedorismo, né? Sim, porque ao mesmo tempo, escola. sabe que os grandes líderes, eles não aprenderam em escola, né? Sabe? Isso é a mesma coisa, porque tem duas perguntas assim, é possível tornar um grande vendedor, um grande líder? Você pode melhorar a pessoa, mas tem coisa que vem de dentro, o carisma, né? Aquele intuição, o olhar, porque, sabe, o Steve Jobs não tinha curso superior, e assim vai. Então, os grandes líderes, eu vou dizer para você, os melhores designers da minha empresa não tinham formação acadêmica, porque o talento vem de dentro, né? Inato. E eu falo sempre duas coisas, que escola não ensina nem coragem, né? Não ensina coragem, né? Isso está dentro da pessoa. Verdade. E o talento também vem de fábrica, né? Isso aí. Perfeito. Muito bem. Olha, aí vai seguindo o marketing, porque ao mesmo tempo, sabe que tem sempre uma discussão do marketing que eles chamam de offline e online, né? E, no fundo, é a mesma coisa, porque o consumidor é uma só, e o marketing é a somatória, né, do que você comunica nas mídias tradicionais, que está cada vez menor, porque custa muito e o consumidor não acredita mais, e o online, que até porque é mais econômico, né, é o que predomina, mas você tem que definir, por isso que não adianta só você fazer ativação de vendas se você não definiu essas questões, qual é o posicionamento do produto, qual é a diferença que você vai valorizar comparado com os concorrentes, o posicionamento de preço, e depois o significado da marca, que isso que está acima de tudo, né? E sem esse conjunto, não adianta ficar querendo bombar a venda que não vai longe. E a parte estratégica é comum aos dois, né? Considerando aí o offline e o online. Antes, para qualquer um deles, você tem que ter as definições estratégicas. E a definição estratégica independe da execução ser online ou offline. Do meio, né? Se é interno ou externo. Do meio, independe do meio. Não, e tem que distinguir o que é a estratégia do próprio negócio, o que é a estratégia de marketing, o que é a estratégia de comunicação. Depois, promoção, quer dizer, haja estratégia, mas precisa que sem o pensamento estratégico você não vai longe, você começa a dar tiro no escuro e não relaciona causa e efeito e, com certeza, o resultado é pior, né? Por isso que a maioria fracassa também, porque os fundadores de empresas, eles não têm essa formação. E eles desprezam isso, né? Acham que é desnecessário e que a ideia dele sozinha vai vencer. E acaba batendo na cara, né? E aí a experiência da marca, a gestão de experiência, engajamento interno e externo, porque muitas vezes se afirma que uma marca, uma empresa começa dentro, né? Porque se os próprios funcionários ou os sócios, etc., não têm uma coerência e um denominador comum, tem uma filosofia que une todos, eles não vão longe. E a empresa não consegue expressar os valores, né? Não, e cada um fala uma coisa, né? Parece uma torre de Babel. Exato. E é isso aí. Então, é possível fazer. Então, agora, ó, eu vou apresentar um exemplo só que eu acho que exemplifica. Eu fiz centenas de brandings e não teve um caso que não transformou. Eu vou até repetir. Não tem técnica que transforma mais um negócio do que o branding. Porque o branding vai na alma
vocês verão mesmo produtos assim comuns. Qual a ciência e tecnologia tem em fazer um lava... Um detergente. Um detergente, e assim por diante. E eu me lembro quando eu estava tentando convencer a empresa IP de fazer o brand, eles diziam para mim, seu Seragin, para nós não vai funcionar, porque nós compramos as mesmas matérias-primas dos meus concorrentes, adiciono água e perfume e vendo. As formas que a gente faz todo mundo pode fazer no mercado. A gente não tem nenhum assim, ingrediente exclusivo, uma patente, ou inventamos nenhum produto. É isso mesmo. A maioria dos produtos, como disse no começo, são imitações. E a diferença está na marca, porque produto você copia, e se você compra, é lógico, pela qualidade e o preço, né? Que esse equilíbrio é importante. Mas é através do significado da marca que faz a diferença. Então, IP é um bom exemplo, porque é um produto comum. E o que aconteceu? Eles me chamaram para fazer um projeto que eu não sabia qual era. Eu conto isso porque é questão de princípio também. E quando eu cheguei na empresa, e eu tinha um contrato com a Bombril, eu estava preso com eles há 5 anos. Depois que terminou meu contrato, eles souberam e me convidaram lá. E quando eu cheguei, eles pediram para eu redesenhar essa embalagem, que não era exatamente essa, porque mudou um pouquinho depois de algum tempo. E eles queriam que eu mudasse a forma da garrafinha e o rótulo. E eu disse, não, eu não concordo. Eles levaram um susto. Eu falei, não, não vai ser eu que vou pôr a mão no seu maior ícone. Para mim, essa é a garrafinha da Coca-Cola da IP. Isso porque eu tinha estudado muito no tempo da Bombril o efeito que causou eles lançarem essa versão cristalina, que eles chamavam de IP Cristal, nos lava-louças que existiam no mercado, aqueles amarelos, vermelhos. Eu falei, nossa, isso aí é uma coisa pura, transparente, limpa. Eles levaram um susto, e sabe que até hoje eles não mudaram isso, e teve uma influência importante, porque a partir desse me inspirou a ideia da marca, que você vai ver na sequência. E o que aconteceu? Então, naquele dia, falou, bom, então nós vamos pensar melhor aí, mas já que o senhor está aqui, o senhor não quer, então, começar a redesenhar um produto para nós aí, a gente vai escolher um, e perguntou entre os gerentes lá, falou, qual que a gente falava? Redesenho amaciante de roupa. E eu vou dizer para você, esse amaciante de roupa foi o maior fenômeno de todos os projetos que eu fiz na minha carreira. Ele tinha, assim, 2 ou 3% de mercado. 3 anos depois, assumiu a liderança em volume no Brasil, competindo com o Comfort da Unilever, que investia mais de 150 milhões na história de propaganda, o Monbiju da Bombril. Simplesmente o mesmo produto, na forma nova da embalagem e no novo rótulo, nem fizeram propaganda e nem mudou a fórmula, aconteceu a mágica, as vendas explodiram. E vocês vão olhar lá e vão prestar atenção para ver o que aconteceu. Que essa é a diferença de ter um produto físico de um produto que tem significado emocional. Vamos em frente, você vai ver. Aí, a famosa Sabão IP, que, enfim, toda empresa nasce pequena, independente de produto ou de serviço. Como a gente sabe que a Apple nasceu na garagem, assim vai. Cada empresa nasce pequenininha, ninguém nasce grande. Por isso que tem que dar tempo. Essa história de que nasceu e ficou famoso, ninguém nasce grande e famoso, demora. E mesmo assim, corre o risco do consumidor não gostar. Então, aqui aí o fundador que está aqui da esquerda, né? Olha, a Indústria Química Amparo, inclusive tem esse nome até hoje, sabão em barra, que eles faziam com sebo de boi aí misturado com soda cáustica. O próximo. Fantástico. Até antes de passar para o próximo, eu queria comentar, eu percebo que muitas empresas que têm um produto físico consideram o produto como centro da empresa, o centro da estratégia, o ponto de partida para tudo. Inclusive para algumas definições de marca. Muitas vezes eles se guiam pelo produto, acham que o produto é o centro de tudo. Principalmente indústrias costumam ter o raciocínio de colocar o produto no centro, quando, na verdade, o consumidor ele vai ter uma ligação emocional com a empresa através da marca. Então, a marca deveria ser o centro. Como é que você vê isso? Não, lógico que é questão do timing, porque é o seguinte, quando nasce um produto, por exemplo, Bombril, que eu falei, quando nasceu o Bombril, nasceu, na realidade, a lã de aço, que por acaso chamava Bombril, depois ficou conhecida Bombril. Aí ela expandiu. Então, quando nasce um produto,
é ele que fica conhecido. Só que, como é que você chama o produto? Tem que ter uma marca. Então, o produto mais marca que passa a ser o elemento que vai ajudar a construir o futuro, né? Então, isso aí, vamos em frente. Então, olha, assim, essa era a IP. O que acontecia? E aqui eu vou também discorrer o que é que o branding fez de diferente. Antes do branding, o que acontecia? Eram desenhos geométricos que não tinham significado. Essa marca, por exemplo, é uma elipse que podia ser assim de uma transportadora, de qualquer coisa. Mas não tem nada a ver com produto de limpeza, ok? E o que acontecia mesmo com as grandes empresas internacionais? Aquelas empresas, e tem várias, e mesmo no Brasil, elas contratavam um designer famoso e diziam, olha, você vai desenhar a nossa marca. O que acontecia? Os designers famosos desenhavam conforme a visão deles, chegava para a empresa e diziam, esta é a sua marca. E a empresa ajoelhava e dizia, amém. Porque eles eram respaldados pela autoridade do designer. Eu mesmo fiz isso assim centenas de vezes. Eu que dizia qual a marca que a empresa devia ter. Muito bem. Só que há 30 anos atrás, os designers ingleses, e aí que nasceu o branding, eles tiveram a brilhante ideia de dizer, não, a marca tem que ser o retrato e ter uma ideia que represente a empresa, o que ela é, os seus valores, etc. E, a partir disso, eles passaram, antes de desenhar, buscar descobrir qual é a origem da empresa, a história dela, os seus valores, qual é a essência da marca, ou a visão do fundador. E, a partir disso, começou a desenhar. Que tem marcas de fundadores e tem marcas de produtos genéricos. Então, agora, vocês verão, e aqui está a marca anterior, e agora eu vou mostrar o processo que nos levou para criar a nova marca IP. E o que o branding faz? Eu fui atrás do seguinte, por que chama IP? Falei, o meu pai gostava da natureza, IP é o nome de uma árvore, de uma flor. Então, a essência da natureza está em nosso nome. Então, mostra o próximo. E baseado, olha, naquela garrafinha transparente, cristalina, nasceu a palavra transparente, porque sabe que uma ideia tinha que ter uma palavra que representasse. E se você vê as grandes marcas, elas têm uma palavra. Como a Apple é a simplicidade, depois até acrescentou a estética, né? Mas é simples. E se você vê as grandes marcas, tem lá uma palavra que explica elas. Então, a partir da transparência, eu fui atrás de desenhar uma marca transparente. Vamos lá. Inclusive, esse texto eu escrevi pessoalmente. A ideia inspiradora do desenho da nossa marca vem da água, que serve de veículo para o uso da maioria de nossos produtos. Isso que eu quero dizer para os empresários. Você tem que escrever, antes de desenhar, o que a sua marca significa. O que é que você gostaria que as pessoas percebessem. E aí vai, a água é um bem precioso, aí fala da transparência, do azul, e assim vai. E aí vem a ideia de como refletir a transparência. Vamos lá. Olha, eu me inspirei nessa gota de água. E aí, nasceu a marca IP. Olha aqui, os respingos, inclusive, de criatividade, alegria, e finalmente a marca. Olha, IP. Você acha que eles ficaram preocupados? Falaram, nossa, a nossa marca era vermelha. Nada. Adotou imediatamente. E o mais bacana, e aí que começou, porque vocês verão que lá eu fiz o processo inteiro de branding. Mudou o significado, organizou um comitê de gestão da marca, desenvolveu cultura interna, definiu os parâmetros de comunicação. O Brand Book nasceu, tinha mais de 100 páginas, onde realmente eles entenderam a diferença e eles eram uma empresa de em torno de 500 milhões, apesar de que eles não são uma sociedade anônima, eles não publicam os balanços, mas dizem aí que eles já passam de bilhão, eu nem vou falar o número, mas claramente os mesmos produtos que não são originais, passaram a ter um valor simbólico, que foi a marca e o design da embalagem que deu. Ok? Então, não importa o produto. Então, vamos em frente e você vai ver o restante. Olha, e aí o que aconteceu? Eles se posicionaram como uma empresa ecológica. Olha lá. Porque ao invés de dizer, olha, eu estou com marca nova, olha que lindo. Olha, com muita alegria, transparência, dedicação, modernidade e responsabilidade social, que a IP apresenta uma nova marca e seu mais novo compromisso com a vida. Passou a apoiar reflorestamento, ações sociais, percebe? Eles já implantaram o ESG nessa época, que fazem quase 15 anos, e transformou em empresa. Então, acrescentou um valor simbólico que não é produto. Porque eu não vou falar marcas de concorrente, porque aí humilha, mas
o que aconteceu com a IP? Hoje ela, inclusive, faz fila das multinacionais querendo comprar. E eles têm tanto amor à empresa e orgulho que não vendem. Pelo menos por enquanto, ninguém sabe, né? Mas eu sei que eles não vendem e é um exemplo claro. Aí, olha, o que aconteceu? Antes até de desenhar lá, nós fomos buscar o imaginário da marca, porque a marca é isso, ela conta história. Mostra o próximo aí. Inclusive, esse é o resumo de todas as pesquisas visuais que fizemos. Era um produto assim para a família, para o lar, da natureza, perfumado, feminino, ao mesmo tempo era puro, delicado, tinha aqui a seda e está ligado à natureza. Percebe como você pode? E eu me lembro, nós fizemos assim, esse mapa mental, inclusive foi até divertido, nós colocamos assim numa parede, tinha umas 10 folhas dessa, tinha assim umas 250 bolinhas. Eu me lembro que alguém falou, mas, seu Seragini, como é que nós vamos trabalhar com isso, né? Porque é uma confusão, porque você sabe, o mapa mental você vai alastrando, né? Sim. E sabe que por causa disso nós criamos uma coisa que todo mundo que está ouvindo aqui vai querer ter na sua marca. Nós criamos, e tinha uma pesquisadora na Seragini bacana, que ela, junto com outro sócio meu, eles inventaram o que chama mandala da marca. Olha aqui. O próximo. O próximo. Olha aqui, olha que bonita a marca. Sabe que, se você olhar, a partir do núcleo central, você tem o racional, o sensorial, o emocional e o espiritual. Há 15 anos atrás, eu já previa que a marca ela tinha essa expansão. E quanto mais vai para fora, é mais abstrato e mais intangível. Você aumenta valor quando você acrescenta valores intangíveis. Por exemplo, no primeiro degrau é limpeza de casa, lavagem de roupa. Depois você fala que é acessível, rende mais, etc. Você vai dando qualidades. Depois você, no verde, olha, eu não estou corajosa, amiga, tá vendo? Você passa a ter a questão emocional. E o último é amor, é o lar, é o meio ambiente, é o espiritual. Eu antecedi isso, olha que beleza. Então, olha, toda marca você teria que fazer a sua mandala. Do núcleo central dos valores, diferenças e qualidades, os atributos do produto ou do serviço, e vai acrescentando camadas para acrescentar valor. Porque quem não faz isso vai ter uma marca muito pobre e crua, né? Fantástico. Ok, vamos em frente. E aí, olha, o comitê gestor da marca, que eu fui lá durante um ano, definia os objetivos, organizou como decide, tinha as ações e começou a praticar e deu certo, foi embora, né? E agora vocês vou mostrar aqui, olha, o famoso amaciante, que esse projeto é impressionante. Então, essa era a embalagem que existia. E o que acontecia com o amaciante? Todo mundo não volta aqui, eu preciso explicar para você entender. Okay. Essa embalagem foi feita por um engenheiro, para ser resistente. Parece óleo de motor, é uma coisa bruta, assim, né? Porque é forte, tem que ir lá resistir transporte, manuseio, enchimento lá nas máquinas de produção. E olha o rótulo, a confusão que era. E todos, inclusive o Comfort, etc., Comfort, punha o quê? Punha toalha felpuda, foto de criança ou flor. E eu olhando essa confusão, falei, nossa, como é que a gente pode acrescentar o que era mais importante no amaciante? Delicadeza e perfume, suavidade. E nós buscamos, você já mostrou, mas mostra de novo. Olha, o primeiro ponto, colocamos pezinho de bebê. As mulheres chegavam a uivar, falaram, uau! Né? Porque as mulheres adoram, acho que os homens também, os papais gostam de beijar o pezinho do bebê. Mas a grande ideia vem agora. Olha o que nós fizemos. Nos inspiramos numa grávida para fazer a forma da garrafa. E simplesmente uma garrafa de plástico com uma alça. Mas mostra o próximo com o rótulo. Olha o que aconteceu. Sabe que as mulheres pegavam, parecia assim, balançando o bebê no colo, e tendo a sensação, mesmo sem explicar, foi intuitivo, que isso lembrava a barriguinha da mulher. E as vendas dispararam. E o que acontece? Os concorrentes até hoje não perceberam isso, porque todo mundo faz um frasco plástico e não com significado emocional. Percebe? Uhum. Que, no fundo, o marketing e o design é percepção. E poucos têm essa competência. Eu estou dizendo isso porque eu estou revelando aqui o meu segredo e não é à toa que tem esse sucesso aí. Vamos em frente. Aí, olha, Pinho Bril, olha que vergonha a cópia. Pinho Bril e Pinho IP.
porque isso acontece muito. Hoje até diminuiu um pouco, porque tem muito referência de design, a turma tem as internets, e quem fica copiando é muito criticado, mas era comum no mundo inteiro ter cópia. Verdade. E aí, a IP dizia, olha, você não pode mudar, vai ter que usar o mesmo molde, altura, diâmetro, você só vai ter o ombro e o fundo para fazer alguma coisa. Então, nós fomos atrás de fazer algo dinâmico. Olha o que nós fizemos. Começou a mudar o ombro e o fundo, o próximo. Olha, aí o novo. Para dizer o seguinte, nós mudamos todas as embalagens, no mínimo triplicou as vendas de todos. Então, as vendas para o mesmo produto, isso que eu mostro, a maioria das empresas não aprenderam isso, que a embalagem faz a diferença, porque produto de consumo, a diferença não está no produto, está na percepção. Então, é óbvio que eu estou mostrando aqui, espero que desperte o interesse de muita gente em ir atrás disso, tirar maior proveito da embalagem. O próximo. É isso aí, ó. Não precisa nem dizer como as vendas aumentaram. Agora o próximo. Aí eles decidiram, você vai ver agora, lançar a lã de aço. E eu perguntei, a lã vai ser diferente? Não, é o mesmo aço que a Bombril compra lá nos em Minas, nós vamos comprar igual. E a embalagem, a mesma coisa, vai ser um saquinho. Eu falei, e eu não me conformo, eu tenho que achar uma diferença. E eu enchi tanto, e eles aprovaram, pelo menos na primeira onda, aumentar o custo do saquinho, porque sabe que isso é o maior horror das empresas, porque muita gente acha que a embalagem é um custo, né? É até um mal necessário. Eu falei, putz, vida. E não entende o valor que você pode agregar. E olha o que nós fizemos. Um saquinho metalizado, porque o auge da lã de aço é fazer brilhar as panelas, não é isso? Sim. Não precisa nem dizer o efeito que deu, foi um sucesso. Depois, sim, que a marca pegou e mudou para uma embalagem convencional. Mas eu sempre vou atrás de uma ideia original. O próximo. Aí, esse aqui é demais. Sabe que vocês verão um produto agora que é um produto assim muito, assim, não é tão simpático. Mostra aí, papel higiênico, imagina, papel higiênico. É uma necessidade, né? Mas, enfim, é uma coisa que a gente não gosta muito. Aí, não, volta, você não pode mudar sem eu falar, porque senão eu perdo a surpresa, é verdade. Desculpa. Faz parte da mise-en-scène aqui, do teatro. Perfeito. Né? Então, vê só, aí a Kimberly-Clark nos contratou, falou, olha, queremos redesenhar a marca mais importante da companhia, que é uma marca mundial, Scott é o nome do cachorrinho, e não pode tirar o cachorrinho. Falei, tá bom. E olha os problemas, uma coisa simples, o que eu estou querendo chamar a atenção, que coisas aparentemente simples, que no fundo eram um problema, como é que eu valorizava dentro da limitação? Que isso que é o valor do projeto. Então, o que eu fiz? Eu fiz um puta cachorro, olha aí, ó. Mostra o próximo agora. E o próximo. Olha aí. Foi o produto que mais aumentou vendas no supermercado no Brasil, no segmento. As crianças param em frente e ficam pedindo o cachorrinho para a mãe. Percebe o que é acrescentar um valor simbólico sem aumentar o custo? Não custa um centavo a mais essa impressão. É a questão da ideia. Isso aí. O próximo. Agora, esse também é forte. O próximo. Imagina, bolinho de chuva, né, que é um produto emocional, lembra da vovó. E o que acontece? Todo o produto alimentício tem que despertar o apetite, que chama appetite appeal, né, que você tem que caprichar nisso. E o coitado do bolinho de chuva parecia um frango frito, né? Feio, né? Não tem apelo. E geralmente você usa os ingredientes, mas nesse caso é farinha e fermento, não tinha apelo. E eu dizia, e chamei um designer, falou, você vai ter que inventar uma coisa aí para acrescentar emoção. E ele estava até tomando banho e falou, tive uma ideia louca aqui. E vocês verão que, além de ter criado a ideia louca, foi vender a ideia para a empresa implantar. Porque, tanto no caso do cachorrinho, tinha um diretor argentino lá que ele era contra, porque tinha que ser implantado na Argentina, e eu fui lá negociar e acabei convencendo. Como aqui também, o gerente de marketing, quando viu a proposta, falou, você está louco, eu vou perder o emprego fazer isso aí. Falei, deixa eu vender a ideia, porque isso eu vou dizer a vocês. Talvez o maior talento que eu tenho, além de criar ideias, que eu já criei muitos, é vender a ideia, depois implementar com sucesso. Porque sem isso você não completa o ciclo. E olha, olha a ideia que nasceu. Eu coloquei um menino com o olho arregalado. Não tem nada a ver com nada, mas você não faz ideia. As pessoas paravam na prateleira. Falam, nossa, aquela história de atrair atenção e gerar um impulso.
E nesse caso a solução isso. não foi mudar a imagem do produto, né? Foi mudar o entorno, né? O contexto. É isso aí. E são exemplos como esses, simples, como você muda a história. Eles previam vender 50 toneladas, vendeu 200. Mudou o mercado brasileiro, porque é irresistível. Porque a embalagem também pode funcionar como um anúncio, parecia um cartaz, não uma embalagem comum. Porque concorda que é absolutamente surpreendente ter uma criança com o olho arregalado? Sim. Inclusive, tinha outras, tinha menina, tinha... Então, o que eu estou querendo exemplificar, como as empresas não sabem aproveitar a embalagem, porque faz muito convencional. Os designers fazem muito convencional. A embalagem tem que ser extraordinária, espetacular. Inclusive, é o que eu faço. Quer dizer, quem me procura fica nervoso. Eu deixo nervoso. Porque precisa ter coragem, porque... Por que não fazer isso? A minha pergunta é o seguinte: por que não fazer o melhor que você pode? Tá bom? Claro. Isso aí. O próximo. Aqui Acabou. Olha, encerramos. De repente, acabou, mas acho que eu já passei a minha mensagem. Né? Fantástico. Não, foi muito bom. Eu te agradeço até... Bom, aqui estão os dados de contato, né, para quem quiser entrar em contato com o Seragine. Eu vou interromper o compartilhamento. Sei. E queria te agradecer muito, foi fantástico. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo aproveitaram muito, né? E tem algum recado final que você gostaria de dar? Alguma observação final para os empresários? Não, olha, centrando nos dois temas que eu falei, né? Primeiro, a importância da marca. Quer dizer, desde o nascimento, porque não é natural para um empresário ele simultaneamente pensar no produto e pensar na marca. Não faz parte do universo mental dele. Então, meu conselho é isso aí, tem que nascer junto. É como uma criança nasceu, tem que ter nome, né? Fantástico. Não pode. Isso aí é uma perda. E o branding é a técnica que ajuda nisso. E o outro é essa coragem e ousadia de realmente fazer o surpreendente. Que não custa nada mais, né? Mesmo em qualquer negócio, se é produto ou serviço, você tem que ter uma cara, porque no fundo a marca é a cara do produto ou da empresa. E tem que emocionar, tem que atrair, tem que contar história. É só isso. Fantástico, fantástico. Te agradeço muito, então, pela sua apresentação, sua participação. Eu queria também aproveitar e dar um recado para as pessoas que estão nos assistindo e dizer que eu tenho também um trabalho de mentoria em marketing estratégico, que quem quiser mais informações sobre isso pode ir visitar o endereço mentoria.marketing, e aí ele vai ter mais informações. Então, Boa Lincoln, sorte. Eu espero um dia fazer parte do seu clube e também entrar na sua turma dos mentores. vai aí. ser um prazer, uma honra. Não, Muito bacana. obrigado, viu, Lincoln? Um abraço. Não, porque para mim hoje o que eu mais quero é ajudar as empresas e as pessoas brasileiras a terem sucesso, né? Fantástico. Bem, obrigado. Fantástico. Muito obrigado, hein? Um abraço. Boa noite. Tchau. Tchau para todos.